tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente a Benoite. Super Deboni, o Super da Família. Amigos, muito boa noite. Começa agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Nossa saudação especial aos ouvintes da Rádio Lagoa FM e telespectadores da Lagoa TV. Convidamos para o nosso programa desta segunda-feira o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Havíamos acertado a sua participação em nosso programa e o prefeito viria acompanhado do vice-prefeito e secretário-geral Éder Piardi. No entanto, o prefeito, infelizmente, não vai poder marcar presença em nosso programa. O vice-prefeito Éder Piardi acaba de receber o comunicado. O prefeito saiu hoje no final da tarde da prefeitura, no encerramento do expediente, e não estava se sentindo muito bem, né? Então, em razão dessa situação, em razão da excepcionalidade deste caso, infelizmente, não vai poder marcar presença em nosso programa. Sendo assim, nós vamos contar com a participação do vice-prefeito Éder Piardi, secretário-geral, ele que está agora diante também desse novo desafio, isso já comentamos várias vezes, né, espécie de um coordenador geral de todas as secretarias municipais do município de Lagoa Vermelha. O que vamos abordar? O que vamos falar? Sobre o andamento dos trabalhos. Os principais trabalhos, as principais frentes de trabalho, aquilo que está por começar, os projetos que começam a tomar forma. Vamos seguir nessa linha, é claro, discorrendo aí sobre o desenvolvimento do segundo mandato do prefeito Gustavo José Bonotto e agora tendo como vice Éder Piardi, que no primeiro mandato atuou como secretário municipal. Aliás, ocupou duas secretarias, a Secretaria Municipal de Obras e Viação e a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Como é que está esse começo de trabalho agora com esse novo formato adotado na máquina pública de Lagoa Vermelha? Éder, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no programa Lagoa Debate. Boa noite, Ademar. Boa noite também aos telespectadores da Lagoa TV. É um prazer estar aqui novamente, né, Ademar? Agora, como havíamos comentado anteriormente, antes de entrar no ar, né, ter você de volta aí nos microfones, né, com saúde. Então, a gente se sente bastante feliz, né, que bom, né? Em a estar gente de volta. levou um grande susto. Isso, eu, como comentei antes, né, eu talvez quando passei foi mais tranquilo, né, mas quem passa e tem um pouquinho mais de imprevisto, né, com a doença, acaba sabendo realmente o que é essa doença, né, mas graças a Deus tudo bem, né, Ademar? No seu caso, ela não foi muito severa, né? Vamos dizer assim, não pegou a nova cepa. Eu acredito que sim, acredito que seja isso, né? Porque o que a gente vê agora
de uns 2 a 3 meses para cá, talvez um pouquinho menos, é uma severidade muito maior da doença, né? A gente vê pessoas fortes, né? Pessoas saudáveis que acabam pegando e tendo dificuldades, né? Para enfrentar essa doença. Anteriormente a gente notava que as pessoas que pegavam, inclusive eu, os sintomas eram mais leves, parece, né? Então eu fiquei sabendo por causa de um sintoma atípico que foi a perda de paladar, né? A perda de olfato e perda de paladar. Mas sintomas graves, assim, que acabe interferindo no dia a dia, eu não tive, né? Então não tive grandes dores no corpo, não tive febre, não tive essas características da doença, né? Mas o que a gente vê agora, né? Que daí é o caso de outras pessoas que a gente nota na cidade aí, inclusive o seu caso, Ademar, é uma severidade maior que acaba trazendo uma apreensão maior nas pessoas, né? Então, e claro, né, desde o começo a gente sempre prezou por tentar tomar hábitos que evitassem o contágio, né? Mas agora mais ainda, né? Porque agora a gente nota as pessoas com mais prudência mesmo, as pessoas já vendo que realmente é uma coisa grave. Infelizmente perdemos pessoas queridas da nossa comunidade, né? Exato. Nesses últimos dias. E de certa forma isso acaba que pesa bastante para as pessoas tomarem um pouquinho mais de consciência e entenderem a gravidade dessa doença, né? Então a gente só lamenta. A sua recuperação foi rápida. A minha recuperação foi rápida, né? Eu, nos dias que eu passei ali, foram aqueles dias normais, né? Que o pessoal fala sobre a o tempo de isolamento. De isolamento, né? E no que passei ali, até os médicos até falam que depois que a gente passa pela doença, acaba tendo alguns sintomas, né? E foi o que me aconteceu. Eu fui liberado do isolamento e 1 ou 2 dias depois eu tive uma dor no corpo, sabe? Mas nada grave, nada que fosse, que me deixasse mal, né? Então, mas eu notei nesses dias após. Só que hoje não, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que estão tendo dificuldades, né? Desde o início e isso só faz a gente tentar ter mais cuidado, né? E fazer esse apelo à comunidade para tomar cada vez mais cuidado, né? A gente já está muito perto de superar, digamos assim, essa doença. A gente está vendo que a vacinação ela está ocorrendo até de uma forma mais rápida do que imaginávamos, né? Tinha muita gente que falava que para chegar aos 60 anos seria até metade do ano, final do ano. Hoje a gente vê que está vindo rápido, né? E daqui uns dias já chega as pessoas com 60 anos acima, todas vacinadas. Então, nesse ponto aí, eu acredito que dá uma esperança a mais que estamos chegando no final disso, né? Mas ainda não temos uma previsão final, né, Ademar? Verdade. Isso mesmo. Não, e a questão, no meu caso, aproveitando assim só para fazer um rápido comentário, os sintomas é que me enganaram. Por isso que a situação foi se agravando e quando eu fui procurar o médico, procurar os recursos, já estava numa situação bem comprometida. Mas os sintomas é que de alguma forma me iludiram. Senti uma moleza muito discreta que eu achei que era normal, perfeitamente normal. Não imaginei em momento algum que fosse a tal Covid. Depois é que a situação foi se acentuando, até que houve uma manifestação mais contundente, e daí que eu vi que realmente não estava bem. Mas graças a Deus, Éder, ouvintes, telespectadores, a gente conseguiu dar a volta por cima. Excelente o atendimento aqui no Hospital de Lagoa Vermelha, eficiente, muito eficiente, não me canso de elogiar. Ele é um herói, é um abnegado, é uma figura extraordinária, o Dr. Rodrigo, figura fantástica, todo mundo elogia ele pela sua capacidade, pela sua competência. Está sendo aí um grande herói aqui em Lagoa Vermelha, juntamente com o Dr. Antônio Fávaro, no combate à pandemia, né, no atendimento dos pacientes que têm procurado os médicos, que têm sido hospitalizados. Aliás, eu estava olhando aqui, estamos com 19 internados, é um número elevado, quase é a capacidade do nosso número de leitos da ala Covid. É um número elevado. A gente nota que em vários momentos nós chegamos nessa
em quase esgotar a capacidade, né? A gente nota que a doença acaba, uma semana tem 19, 20, né? Dali uma semana tem 10, dali uma semana tem novamente os 19, 20, então a gente vê que a doença ela não nos abandona, né? Só vai nos abandonar quando nossa população estiver totalmente vacinada e imune, né? Mas a gente nota que é só afrouxar um pouquinho os cuidados que já aumenta o número de internações e o número de contágios, né, de contaminações das pessoas no Brasil inteiro, né? Não é só em Lagoa Vermelha. E como tu citou, Ademar, a doença ela acaba enganando a gente muito, acredito eu, né, por ela ser muito nova. Então, os médicos, os pesquisadores tiveram que ir tateando no escuro, né? Eles tiveram que ir descobrindo os sintomas da doença ao longo do tempo, né? E tentando tomar as melhores alternativas para salvar essas pessoas, né? Então, o que a gente tem é só agradecer esses profissionais da saúde, né? O senhor citou o Dr. Rodrigo Baggio, também o Dr. Antônio Fávaro, a doutora Nayane. Em nome deles também agradecer todos os demais integrantes, né, das equipes de saúde, em especial aqui do município, né, que não mediram esforços durante todo esse tempo. A gente escuta sempre eles comentarem, né, que já estão de certa forma esgotados, né, com a carga de trabalho. Mais de um ano praticamente, né? Exato. Ou quase um ano, né? Mais de um ano sem fechar os olhos, né? Porque não dá para piscar que já tem outro caso e outro caso. E isso acaba afetando, né? Acaba que os profissionais de saúde acabam se esgotando, muitas vezes esgotando até as alternativas, né? Para tentar se sobrepor à doença, né? Mas a gente vê que de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho, a gente está passando por isso e, se Deus quiser, logo voltaremos ao normal, né? E teremos toda a população vacinada e apta a seguir suas vidas como antes da pandemia. É verdade. Na verdade, continuamos num período crítico da pandemia do coronavírus, o que acaba impactando em toda e qualquer atividade. Aliás, nunca havíamos vivenciado uma situação assim. E com um agravante, cresceu o número de casos, ou seja, o número de infectados, a doença se mostra mais agressiva, mais severa, aquilo que comentamos com o vice-prefeito Éder Piardi. Cresceu o número de óbitos, em Lagoa Vermelha chegamos a 43. Tem 161, vejam bem, 161 pacientes isolados e 19 internados. Nos últimos dias tivemos diversas mortes, dentre elas do advogado, pessoa bastante conhecida no seio da nossa comunidade, com uma grande participação comunitária, era um dos referenciais do grupo dos escoteiros de Lagoa Vermelha, advogado, professor universitário, professor da UX, Mário Miguel da Rosa Muraro, e do empresário Luiz Tramontina. Aliás, até imagino que essas duas mortes impactaram grandemente no seio da comunidade, que por linhas tortas serviu para que o pessoal também passasse a se cuidar mais. Exatamente, Ademar. Existe uma frase que eu escutei lá no início da pandemia e ela é bastante verdadeira, né? Que lá no início a gente contava os números, né? Olha, não chegou em Lagoa ainda, mas tem 10 em Passo Fundo. Não chegou em Lagoa, mas tem não sei quantos em Porto Alegre. E existia uma frase que dizia assim, que a gente só ia ver a gravidade da doença e dar atenção a ela quando os números se transformassem em nomes, né? E é o que a gente vê hoje, né? Hoje nós já superamos os números, o Brasil passou de 330, chegando quase 340 mil mortes, né? E na nossa comunidade acabou que está acontecendo isso, está se transformando em nomes, o nome próximo do parente, o nome do primo, né? O nome da irmã, da mãe, e isso faz com que as pessoas comecem a prestar mais atenção, né? Eu vejo que desde da minha própria residência, né? Até pouco tempo atrás o pessoal já estava habituado à doença, já estava convivendo como se fosse uma vida normal, apesar de ter, né, as suas maneiras de prevenção, como a máscara, né, enfim. Mas hoje não, hoje a gente já vê o pessoal com receio, né? A minha mãe trabalha no mercado, né? Tem até aquele receio de trabalhar lá, poder vir alguém infectado, levar para casa, né? Eu tenho minha avó também de idade avançada, então acaba a gente tendo essa prudência, né? E ficando sempre apreensivo para tentar não deixar tomar conta das nossas residências.
E isso, eu acredito que conforme está se agravando a doença, a gente tem tomado esses cuidados a mais, né? Contudo, a gente vê em algumas circunstâncias pessoas que acabam não tendo os cuidados e colocando a vida dos familiares de outras pessoas em risco, né? Isso a gente não se cansa também de fazer o apelo para essas pessoas para tomarem esses cuidados para nós, o quanto antes poder vencer essa doença. Inclusive, quero fazer um registro para encerrarmos este assunto, porque esse não é o foco do nosso programa de hoje. Abrimos um parênteses. O nosso colega, o Bruno Castilhos, trabalha aqui na Lagoa TV, através do grupo da rádio, da TV, pedindo orações em favor da sua mãe, funcionária pública municipal, aposentada, Cirlei Savic, que estaria numa situação bem preocupante, internada em Caxias do Sul, pedindo orações em favor dela para que ela consiga dar a volta por cima. Cirlei, que é a nossa grande amiga, a questão de pouco tempo que se aposentou na Prefeitura Municipal, a Cirlei Savic, não é mesmo, o vice-prefeito Éder? Exatamente, a Cirlei é uma pessoa muito querida, né, da nossa comunidade, funcionária pública, amiga de todos ali, né? Infelizmente está passando, né, por esse momento difícil, mas eu acredito que logo ela vai superar e vai estar conosco novamente, transbordando alegria, né, porque quem conhece a Cirlei sabe que é uma pessoa bastante alegre. Alto astral. Então, só temos a passar energias boas para que ela se recupere o mais breve possível. A Nara Lúcia, pedindo que Deus abençoe o doutor Rodrigo. Que bom, né? Nosso boa noite a Júlia, que acompanha o nosso programa lá em Pernambuco. Sempre acompanha a programação da Lagoa TV, da Rádio Lagoa FM. Ela que é uma lagoense e que há muitos anos está radicada em Pernambuco. Meu caro vice-prefeito, agora vamos falar aí da administração municipal. Como é que está transcorrendo o trabalho? Como é que estão sendo encaminhadas as principais ações nesse começo de governo? Bom, Ademar, eu devia essa entrevista, né? Nós tínhamos combinados anteriormente e acabei não conseguindo comparecer, né, para falar um pouquinho sobre a administração, enfim, sobre a nossa secretaria nova. Mas eu acredito assim, Ademar, nós estamos... Já está bem habituado, já assimilou bem a essa nova função? Sim. É uma função nova, né? Uma função nova para mim, é uma função nova para a administração, né? Não tinha esse cargo de secretário-geral de governo, né? Mas eu acredito que a gente vai tentar tornar o cargo o mais produtivo possível, né? Para trazer somente benefícios e auxiliar os demais secretários a desempenhar suas funções, né? E tirar do papel todas as ações que nós pactuamos com a comunidade. O que eu vejo nesse início, a gente tem dado os pontapés iniciais, né? A gente tem tudo o que nós temos em mente para colocar em prática no nosso município, na grande maioria as propostas constantes no plano de governo, a gente já está desenhando, né? Fazendo os esboços iniciais, desenhando o que precisa de lei autorizativa e seja uma coisa mais simples, a gente já está encaminhando para a Câmara de Vereadores. O que precisa um pouquinho mais de estudo, a gente já está fazendo grupos para estudar e formular essas leis mais complexas. Enfim, a gente está dando os pontapés iniciais para tirar todas aquelas propostas do papel, né? Então, o nosso objetivo principal é esse e nós vamos lutar até o final para entregar tudo que pactuamos com a comunidade, né? Então, eu vejo que talvez eu tenha um papel muito importante nisso, né? Por ser o secretário-geral de governo agora e poder ter essa atuação diretamente com as secretarias. Contudo, eu vejo que também no primeiro momento, além de nós estarmos fazendo isso, mas eu vejo que a própria pandemia em si, a bandeira preta que teve, acaba trazendo uma certa dificuldade, né? A gente pega, por exemplo, Secretaria da Saúde. Secretaria da Saúde, apesar de todos os esforços, mas ela está voltada totalmente
a questão da vacinação, a questão do controle da pandemia. Então, acaba ficando em segundo plano algumas outras ações que a gente gostaríamos de já estar colocando em prática, né? A Secretaria da Educação é outra situação também que segue a mesma coisa, né? Você, por exemplo, as aulas estão suspensas, né? Provavelmente voltam aí nas próximas semanas, mas de momento estão suspensas. Então, todas aquelas ações que nós gostaríamos de colocar em prática também elas ficam interrompidas e vão ser jogadas ali para frente. Mas, de maneira geral, a gente tem tomado todas as medidas necessárias para tentar ir tirando do papel e ir adiantando o que consegue ser adiantado, né? Então, eu acredito que isso já vai ser bastante vantajoso, que ali na frente, quando nós tivermos condições melhores, a gente já vai ter uma parte alinhavada já para poder dar início daí a 100 por hora, né, Ademar? Esse pacote encaminhado à Câmara de Vereadores faz parte do projeto, Avança Lagoa, né? Isso, Avança Lagoa. Que são medidas assim e que a administração municipal está adotando, pretende implementar no sentido de acelerar o processo de desenvolvimento do município. Exatamente. A gente cita esse nome, Ademar, porque a gente imaginou que determinadas ações que nós estamos para implementar no nosso município, após concluídas, elas vão trazer um benefício muito grande para o nosso município, né? Então elas vão trazer desenvolvimento em determinadas áreas. Por isso a gente tomou cuidado de dar um nome que seja condizente, né, com as ações, que é o Avança Lagoa. Dentre elas existem as principais, logicamente, né, que nós já citamos anteriormente em diversas oportunidades, que é a questão do postão de saúde. Se nós formos pensar o postão de saúde que nós vamos construir, ele muda o patamar do município. A gente vai ter um posto de referência que possa ficar aberto até mais tarde, que possa atender a população após os outros postos estarem fechados já, né? Então, é uma das ações. Outra delas, que inclusive daí foi mandada a lei para a Câmara de Vereadores, é com relação às ruas, né? A gente tem ideia... Essa questão do postão, aproveitando o gancho, você tem uma previsão para o início das obras? A ideia é nós iniciar ainda esse ano, né? Ainda esse ano. Na verdade, a ideia seria iniciar no final do primeiro semestre, sim, né? Contudo, a gente não tem como dar uma previsão exata agora por em função de todo esse quadro que vivemos. Exatamente, mas o quanto antes a gente tem ideia de já iniciar esse postão, né? Porque a gente sabe que é uma obra grande e tem um prazo para ser finalizada. A gente tem ideia de entre 2 anos e meio a gente conseguir finalizar a obra. Então, o quanto antes a gente começar, a gente vai conseguir entregar essa obra para a comunidade. Vai ser um mini hospital, dá para dizer. Dá para dizer, a gente vai ter lá diversas coisas que hoje não tem. Por exemplo, a farmácia municipal, que hoje o pessoal... Vai para lá, já vai ter um espaço diferenciado. A gente vai ter também um espaço para criar o programa, que, na verdade, criar o programa não, o programa já vai existir antes do postão, mas a gente vai colocar lá também, que é das especialidades odontológicas, né? Então... e diversas outras funcionalidades que a gente tem ideia de colocar em prática no município, ele vai ter um espaço dentro desse postão, e além dele ser uma unidade de referência. Então, eu acredito que vai ser, na área da saúde, vai ser uma ação muito vantajosa que a gente vai estar tirando do papel e entregando à comunidade. E a ideia, em cima do postão, é ampliar as especialidades, não é mesmo, Éder? Exatamente. A nossa ideia é ampliar as especialidades. Tem algumas especialidades que a Secretaria da Saúde já vem trabalhando em cima para tirar do papel e já ofertar à nossa comunidade, né? E demais especialidades, conforme vão andando e a gente ter uma estrutura capaz de comportar essas especialidades no nosso município, a gente vai tentar trazer elas aos poucos. Eu acredito que o postão seja uma ferramenta bastante útil para que nós consiga trazer novas especialidades para evitar que as pessoas tenham que se deslocar, né, ou acabem ficando sem médicos em outros locais, né? Então,
acredito eu que o postão vai ser, na área da saúde, vai ser talvez a ação mais importante que nós venha fazer. Também temos uma ideia bastante... Não, será uma das principais obras desse segundo mandato aí do Gustavo Bonotto. Exatamente. Dentro das 5 obras que nós sempre citamos como as mais importantes, ou digamos assim, as de maior impacto, o postão é uma delas, né? Para complementar, com o postão, nós temos ideia de colocar em prática uma clínica popular, que daí vem em direção ao que tu citou antes, de oferta de mais especialidades, Ademar. Então, é uma ferramenta que nós vamos construir, provavelmente juntamente com a AMES, né, que a AMES foi criada naquela situação do hospital, né, e acabou que não se concretizou de a AMES, vamos supor, assumir o Hospital São Paulo, devido a existir já uma entidade que toque, né? Só que com uma clínica popular, você vai poder utilizar essa estrutura criada através da AMES para tocar uma outra ferramenta de saúde no município que é importante da mesma forma. Eu acredito que essa clínica popular, se a gente conseguir fazer ela funcionar da forma que nós planejamos, ela vai ser bastante útil, vai desafogar o nosso sistema de saúde e certamente reduzir as filas que nós temos em algumas especialidades. Isso. Questão das 90 vias públicas pavimentadas é um projeto da administração municipal. É audacioso, né, Ademar? Bastante audacioso. É uma ideia que nós temos, só que se nós não colocar na cabeça que vamos conseguir fazer e tirar isso do papel para colocar em prática, nunca acontece, né, Ademar? Então a nossa ideia nós temos entre 90 e 100 ruas sem pavimentação no nosso município. E nós nos colocamos no lugar dessas pessoas que sofrem diariamente com o barro, com a poeira, em épocas que chove bastante, até com suas casas entrando água, né? E colocamos como meta de nós tentar finalizar as ruas sem pavimentação, e é esse o objetivo. A gente largou o projeto na Câmara de Vereadores, né, para aprovar tanto a questão do financiamento como também a questão estrutural das ruas, né, que é de todas as ruas que a gente vai pavimentar. E através desse financiamento a gente vai conseguir trazer os recursos para colocar em prática, então, as pavimentações. A gente tem ideia de pavimentar a grande maioria com a Secretaria de Obras mesmo, com a nossa estrutura, só que logicamente, se a gente notar que não é possível fazer somente com a Secretaria de Obras, a gente vai tentar viabilizar outras formas que consigam atender essa nossa meta de pavimentar todas essas ruas. Então, a propósito, aproveitando o gancho aí, como é que está a questão aquela da usina asfáltica adquirida pela AMUNOR, que serviria a todos os municípios que fazem parte da entidade? Bom, a usina asfáltica provavelmente ela entra em operação em pouco tempo. Eu até não acompanhei exatamente esse processo. Eu sei que num primeiro momento veio uma parte da estrutura, né, para a nossa região. Ela está implantada lá na cidade de Sananduva. Agora eu não acompanhei... Ainda não está operando. Eu não acompanhei essa continuidade. Provavelmente ela não esteja operando ainda, porque eu não fiquei sabendo de nenhum lugar que utilizou ela, mas eu acredito que nos próximos meses aí ela entra em funcionamento. Essa usina asfáltica ela certamente vai beneficiar, né, não só Lagoa Vermelha, como os demais municípios, né, da AMUNOR, trazendo, né, um material de boa qualidade e por um custo reduzido. Isso certamente vai beneficiar o pessoal que tem bastante ruas a serem pavimentadas, como é o caso de Lagoa Vermelha. E não só ruas a serem pavimentadas, mas também nós temos ruas que apresentam um pavimento de basalto bastante irregular, né? E esse asfalto, você colocando uma camada em cima do basalto, você acaba asfaltando a rua sem ter que gastar com basalto, com base, aliás, e muitas vezes sem ter que gastar com drenagem, porque já possuía drenagem. Então, melhora a condição da via por um preço reduzido. Mas vamos esperar... Faz parte desse projeto também colocar a camada asfáltica, porque temos várias ruas, e isso é coisa de antigamente, com paralelepípedo irregular, que são precaríssimas.
Exatamente, Ademar. Nós temos até consciência... depois contra a Lagoa Vermelha. Nós temos algumas ruas, até eu sou capaz de citar as piores, né? Tem umas bastante precárias, digamos assim, né? A gente tem consciência disso. Contudo, a gente fez uma ideia de pavimentação ou de melhoria em infraestrutura baseado nas ruas que não tem nada, né? A gente entende que existem ruas ruins, né? Mas essas que não tem nada, a gente considera elas como péssimas, como aquelas ruas que realmente a pessoa sofre com o barro, sofre com a poeira, sofre com alagamentos, e isso a gente tem tentado combater e tentar o quanto antes eliminar na sua totalidade. Logicamente, sempre que possível a gente dá uma atenção para essas ruas que também precisam de uma manutenção, né? É o caso, o pessoal até está fazendo umas manutenções ali na rua 14 de julho, né, próximo à escolinha Engenho da Guarda ali, que era uma rua que também tinha bastante deficiências, existia buracos, então a gente acaba dando uma manutenção. Contudo, o que a gente imagina? Chegando ao término das ruas sem pavimentação, sobra mais estrutura, tanto de pessoal como de máquinas, além de recursos financeiros, para a gente conseguir dar uma manutenção mais rápida nessas vias que já tem pavimento, né? Eu imagino assim, se você em 4, 5 anos, 3 anos, sei lá quanto que a gente vai demorar para terminar essas ruas sem pavimentação. Após você terminar, você já pode atacar esses outros trechos que apresentam bastante dificuldade, né, de trânsito. Você pega a rua, por exemplo, essa que vai para o bairro Nunes, a João Lúcio Nunes. É uma rua que apresenta bastante irregularidade, né? A rua Adelino Argenta, né? A rua Antônio Formigueri Lângaro, são algumas ruas que apresentam irregularidade e certamente a gente vai tentar resolver elas antes de finalizar todas as sem pavimentação, porque a qualidade delas também está muito ruim, né? Verdade. Mas eu citei essas como exemplos que vão ocorrer lá na frente. Vai ter daqui 5 anos, 6 anos, depois que nós começar a pavimentar, que nós terminar de pavimentar as que não tem, também vão existir ruas bastante ruim, né? Que daí a gente vai acabar tendo então uma qualidade, aliás, uma agilidade maior para conseguir solucionar esses problemas, né? Depois que nós tiver pavimentado todas essas ruas. Exatamente. Meu caro vice-prefeito, secretário-geral da Administração Municipal, Éder Piardi, estava prevista a entrega da Avenida Presidente Vargas para o final de março, segundo o secretário da Administração, Edenir de Girone, em uma entrevista concedida dias atrás ao programa Bom Dia Cidade aqui na Rádio Lagoa FM. Como é que está a situação? Não foi entregue, né? Não, ainda não, mas falta muito pouco, né? Só detalhes. Nós há poucos dias atrás foi realizada toda a pintura da avenida, né? Foi finalizada a grande maioria das calçadas, talvez se faltar muitos poucos pontos, né? E existem alguns ajustes ainda. Pequenos ajustes. Mas hoje, né, se a gente for falar hoje, a Presidente Vargas já não causa mais, né, transtorno. A gente já não tem mais receio em comentar sobre o Presidente Vargas. Nós passamos uma fase bastante difícil. Né, mas graças a Deus o pessoal, né, colaborou, né, o pessoal que né, os moradores sofreram, né, um pouco, né, com os transtornos ocorridos, mas graças a Deus hoje a gente viu até porque foi uma longa novela, foi parar na justiça, ficou muito tempo lá, uma situação bem desconfortável. Exatamente, nós tivemos diversos empecilhos nessa obra, né? Foi um grande desafio para a administração municipal. Foi, chegou a tirar o sono algumas noites, né? Mas nós tivemos a confiança da população, o pessoal soube valorizar que aquela obra seria bastante importante para a cidade e individualmente também ela foi bastante importante, porque se você for pensar quem tem um comércio, quem tem uma casa naquela avenida, acabou sendo bastante beneficiado, certamente seu comércio, sua casa valorizaram, além de não ter mais transtornos com a precariedade que existia anteriormente. E graças a Deus, né, o que permanece é a obra pronta. Os transtornos acabam ficando para trás, a gente supera, e hoje temos a obra praticamente finalizada, né, em poucos dias, aí, talvez algumas semanas, a gente já vai poder entregar ela definitivamente para a comunidade.
indiscutivelmente a maior obra do primeiro mandato de Gustavo José Bonotto, sendo concluída agora no segundo, né, mas já em fase final. Sem sombra de dúvida, a maior obra do mandato. Eu me arrisco a dizer que eu não sei se teve alguma obra maior no município, né? Eu acho que foi a maior obra do município. A maior obra do município, indiscutivelmente. É uma avenida que corta a cidade de fora a fora, né? Nós acabamos fazendo o pedaço dos bombeiros para cá, dos bombeiros para lá já estava feito, mas ela corta a cidade de fora a fora, são aproximadamente 5 quilômetros de avenida. Nós fizemos 3,5 km e certamente essa obra aí ela só vem a beneficiar a nossa comunidade. É o tipo da obra que realmente marca uma administração. Exatamente. Talvez a Presidente Vargas, se a gente for pensar, né, com todos os transtornos que acabaram ocorrendo naquela época, às vezes a gente ficava receoso de pensar, Presidente Vargas de novo, né? Mas olha só a importância dessa obra para o município e certamente fica marcado, né? Fica marcado numa administração, fica marcado para o pessoal que trabalhou nela, que sofreu para entregar ela à comunidade. Isso. E hoje, graças a Deus, a gente consegue colher esses frutos, né? Então a obra está aí e de agora em diante é só usufruir. Só usufruir, exatamente. Usufruir. Isso. Meu caro vice-prefeito Éder, o que nós temos aqui ainda? A propósito, eu até havia me esquematizado aqui no sentido de questionar o prefeito e aproveito para questionar o vice-prefeito secretário-geral. O maior desafio nesse primeiro mandato foi a presidente Vargas ou foi evitar o fechamento do Hospital São Paulo? Outro pepino grande, enorme, imensurável. Nós tivemos uns desafios bem grandes, Ademar. Não é pouca coisa. Não é muito fácil nós colocar qual que foi o primeiro, qual que foi o segundo. Mas eu acredito que o hospital também foi um desafio bastante grande. Tirou o sono também, muitas noites. Tirou o sono. Se nós for pegar pela prefeitura, no ano de 2018 nós acabamos perdendo o prefeito por aproximadamente 6 meses, né? Só lidando em função do hospital. Só lidando em função do hospital. O prefeito, ele entrou de cabeça nessa situação, ele colocou na cabeça que o hospital não podia fechar e não ia fechar. E buscou de todas as formas, diversas alternativas para manter o hospital aberto, manter o hospital vivo, né? E a gente sabe que ainda existem problemas, né? Não está sanado todos os problemas, ainda existem, né? Mas perto do que nós passamos lá atrás, né? Quando o hospital já estava praticamente com as portas fechadas, já tinha dado aviso prévio para os funcionários, né? Não, hoje e a própria direção do hospital, lembro perfeitamente, eu tive a felicidade de estar lá naquela manhã no hospital e ouvi o então superintendente do hospital, como é que era o nome dele, o anterior? Eu não lembro agora de cabeça. É o Elmo Centenário? Não. Esse era o diretor, né? Esse o Gelaim? Gelaim. O Gelaim, exatamente. Ele de viva voz anunciou que o hospital estava fechando suas portas, anunciou através dos microfones da Rádio Lagoa FM. O deputado Santini estava lá também, né? Diante da situação insustentável que o hospital havia atingido, ele anunciou de viva voz que o hospital estava fechando suas portas. Naquela ocasião, o hospital ele vinha apresentando prejuízos recorrentes, né? Mês após mês. Só que com um trabalho, como eu falei antes, o prefeito Gustavo ele entrou de cabeça nessa briga, digamos assim, só que junto com ele, a qual a gente também deve agradecer sempre, teve pessoas da comunidade que também, né, foi formada aquela comissão, né, que depois veio a ser formada a AMES, que também auxiliaram, né, a fazer todo o processo de salvamento do hospital, digamos assim, né. Então foi feito um enxugamento das contas do hospital. Naquela época também o município juntamente com o hospital fizeram uma gestão compartilhada, né? Foi feito um enxugamento das contas, foi renegociado contratos, e isso acabou dando uma sobrevida ao hospital, dando um fôlego, e em pouco tempo ele já começou a apresentar superávit, né? Ele já começou a colocar as contas em dias. Logicamente existia um passivo para trás, que esse permaneceu, mas o mês a mês ele já começou a fechar em dia, né? E isso acabou fazendo com que nós tenhamos o hospital hoje
aberto ainda, né? Se tocasse de não ter aquela, digamos assim, o abraçamento pela comunidade, pelo prefeito, pelos órgãos, né? Nós hoje, quem sabe, teríamos o hospital fechado, né? Exatamente. E como eu gosto de citar, né? Problemas existem, mas com todos os problemas existentes, ele ainda continua ali aberto, né? Nesse momento difícil, nesse momento de pandemia, ele está lá enfrentando, né, a pandemia, salvando as pessoas. Então, é difícil da gente imaginar, né, se tivesse um fechamento e nós tivéssemos que passar por essa pandemia sem o hospital. Exatamente. Nosso boa noite, a Dona Maria de Lourdes Dallagnese, todas as segundas-feiras acompanha o nosso Lagoa Debate. Obrigado pela companhia, Dona Maria de Lourdes. Nosso abraço ao Manuel Lima da Cunha, também acompanhando o nosso programa. A Nara Lúcia aqui se manifestando mais uma vez, cumprimentando o vice-prefeito pela entrevista e pelas informações que está transmitindo. Meu caro vice-prefeito Éder, secretário-geral da administração municipal, o problema é antigo, antiguíssimo, crônico e de difícil solução. Temos que admitir, é de difícil solução. A pergunta que eu formulo: se pensa alguma coisa em termos de administração municipal para solucionar aquele problema dos alagamentos ali na rua Tiradentes? Eu sei que o problema é complexo, o investimento necessário é elevado. A questão de poucos dias atrás, entrevistamos no programa Bom Dia Cidade o Idenir de Geroni, falou em 2 alternativas que estariam sendo estudadas, uma delas através de bombeamento de água. É um problema crônico, antigo, e que aflige a população que mora na parte baixa da cidade. Com certeza, um dia alguém vai ter que resolver. Será que vai ser essa administração, Éder? Você que agora assumiu a coordenação aí de todas as secretarias, obras, etc., imbuído de muito entusiasmo. Se Deus quiser, né, Ademar? Se Deus quiser, vai nos iluminar e a gente vai conseguir resolver mais esse problema. Para quem resolveu? A presidente Vargas. Para quem evitou que o hospital fechasse, de repente isso ali... Esse é um problema bastante complexo. Inclusive, tive diversas conversas com o prefeito na época que eu era secretário de obras. Porque aqui, eu conheço, eu tenho parentes meus, né, que moram naquela rua ali, próximo ali, onde deu os alagamentos. E eu conheço isso desde pequenininho, né? Ele sempre dava uma chuva mais forte e acabava alagando a Tiradentes. Depois, quando acredito que também nos antigos gestores, eu não acompanhei na época, mas acredito que eles tenham feito alguma melhoria, alguma obra que possa ter melhorado em partes também o que ocorria anteriormente. Na nossa gestão foi tentado, na época com o Admilson, fazer um tipo de ladrão, que inclusive passa perto da tua casa ali, né? Passa na frente, né, um desvio. A gente tentou fazer esse ladrão que quando a água começasse a transbordar, ela acabava pegando uma outra tubulação e saindo para uma rua de trás, que seria a Rua do Tanque, ou Rua da Frente, digamos assim. Sim. Né? Contudo, a gente sabia que mesmo assim apresentava ainda algumas deficiências. Na época que eu fui secretário de obras, muitas vezes nós estivemos dialogando com o prefeito sobre como que nós iríamos resolver esse problema. E uma das pautas que veio naquela época foi a questão de colocar um bombeamento. Como é que ele funcionaria? A água chegaria até certo nível e acionaria uma bomba que acabava... Automaticamente. Que automaticamente jogava essa água para a canalização que seria numa rua de trás, né? Logicamente, é uma solução bastante complexa, não é uma coisa que a gente consiga fazer do dia para a noite. Resolver requer muitos estudos e eu tenho total convicção que mesmo com um bombeamento, se nós tivesse conseguido colocar em prática naquela época, uma chuva da magnitude que nem foi essa que ocorreu, ele não iria resolver 100%, ele iria ainda apresentar. Né? Foi uma situação bastante atípica, a gente vê que em diversos pontos do município que não tinha alagamento, acabou alagando, né? Em muitos casos até afetando, né, carros, né?
Verdade. Foi uma coisa totalmente anormal. Até hoje, esses dias eu tive conversando com o pessoal ali que teve os carros completamente destruídos porque ficaram embaixo d'água e não foi na Tiradentes, foi em outros lugares, ali perto do mercado Cirino, né? Então, teve diversos pontos afetados que foi devido ao tamanho e à intensidade dessa chuva. Mas, logicamente, essa questão do bombeamento ou talvez uma outra forma alternativa de resolver o problema, a gente vai colocar em pauta, sim, para tentar solucionar esse problema de uma vez por todos. Né? Lembrando, é um problema bastante complexo, bastante difícil, né? Mas a gente tem que tentar enfrentá-lo e tentar solucionar, porque a gente sabe, inclusive eu tive no dia do alagamento lá na Tiradentes, a gente sabe o que as pessoas sofrem quando a enxurrada vem do nada, né, sem avisar e acaba invadindo suas casas, né? Mas essa é uma meta, né? É uma meta. É um objetivo que nós temos. Isso aí dá um alento aos moradores ali daquelas... Eu até já não estou sendo tanto atingido. Num primeiro momento, eu cheguei a residir ali naquela parte no que efetivamente acontecia esse alagamento. Pois eu acabei me mudando, hoje já não sou tão atingido, ou não sou atingido, né? Para o pessoal que estou legislando em causa própria. Estou pensando nos moradores ali, que muitos se dirigem até a gente, apelam até a gente. Ademar, quando é que vamos ter uma solução? Será que um dia vamos resolver esse problema? Será que podemos ter alguma esperança? É normal, né? É normal. Nós temos assim, se nós for pensar na Tiradentes, talvez seja o caso mais emblemático do município. Verdade. Mas nós temos inúmeros casos de... Eu vou colocar como má programação, né? E eu não estou citando... A ou B ou C. Não estou citando A, B ou C, ou gestão A ou B ou C. Eu vejo assim, ó, em todo o período que Lagoa Vermelha existe, talvez eles não pensaram no crescimento, não foi feita aquela avaliação de 30 anos, não de 40 olharam lá anos, na frente. De 50 anos. Então, eu quando estive na Secretaria de Obras, eu acabei presenciando muitos desses casos, inclusive um passa embaixo da minha casa, Ademar, que fique registrado. Tu falou da tua ali, eu vou falar da minha agora, né? Tem uma tubulação que passa embaixo da minha casa. Na época, meu pai construiu a casa e não sabia, né? E acabou estourando um tubo bem embaixo de uma das sapatas da casa, né? E aquele tubo acabou bloqueando, né? Então acabou formando uma imensa cratera embaixo da casa que acabou mexendo na estrutura. Depois nós tivemos que fazer toda uma reforma para conseguir colocar a casa em dia novamente. E como a da minha casa, como a Tiradentes ali, existem diversos outros no município que a gente nota que foi uma falta de programação, né? As drenagens, muitas vezes, em vez de elas estarem passando nas ruas, elas estão passando embaixo de casa. Muitas vezes a gente tenta tirar uma drenagem de uma rua para jogar para um ponto mais baixo, mas acaba que não tem como, existem casas na frente que foram construídas, e isso traz uma certa dificuldade muitos desses casos, inclusive citando, são tubos finos, né? Sim. Se fosse tubos grossos já desde o início, não teríamos esse problema, mas muitos desses casos são tubos de 30, tubos de 40, que acaba, conforme vai aumentando a quantidade de residências, vai vindo mais fluxo, e esses tubos acabam não vencendo, né? E fora outras situações, né? Nós pegamos diversos casos que um tubo grosso, ele desaguava num tubo fino. Então, certamente isso vai trazer transtornos, né? E como eu digo, não é citar que foi culpa de A, B ou C. Talvez na época o pessoal ia fazer obras para melhorar tal só ambiente, pensando no momento. pensando naquele espaço ali que estava sendo prejudicado, mas não para cima, né? E nem no decorrer do tempo. Mas isso, eu acredito que ao longo do tempo a gente vai conseguindo, aos poucos, com obras de infraestrutura, a gente vai conseguindo sanar. Já conseguimos sanar diversos pontos. Eu acredito que as gestões anteriores também conseguiram vir sanando pontos de conflito, e isso sempre vai existir nas cidades, né? Se a gente for pensar, as cidades vão crescendo, no lugar onde tinha uma casa, hoje tem um prédio, no lugar, né, que tinha uma residência só desaguando, hoje tem às vezes 30, 40 residências, e isso certamente vai afogar uma tubulação. Exatamente. Mas a gente vai tentando sempre que possível ir resolvendo com o menor nível de transtorno possível.
Meu caro vice-prefeito, uma questão final, já estamos nos encaminhando para o final do nosso Lagoa Debate nesta segunda-feira. Eu pude acompanhar pelas redes sociais um assunto aí que nos últimos dias deu o que falar. A questão do ginásio lá próximo à sede da Associação dos Motoristas. Eu vi inclusive bater boca, troca de farpas, troca de acusações, etc. Como é que está essa questão ali daquele ginásio? Bom, Ademar, inclusive eu dei uma entrevista semana passada sobre o ginásio, né? Eu vi alguns comentários nas redes sociais, o pessoal me falou, eu acabei indo, fui até escutar a minha entrevista de novo para ver o que eu tinha falado, né, que acabou gerando esses transtornos, mas talvez eu tenha sido mal interpretado. O que eu quero dizer é o seguinte, a questão do ginásio. O ginásio, ele veio na época por meio de recursos externos, ele veio por emendas tanto do deputado Assis Mello como do deputado Giovanni Cherini, né? Aquelas emendas, juntamente com um aporte de aproximadamente R$350 mil que o município colocou. A contrapartida, né? A contrapartida, ela foi criado um objeto para ser construído, que seria uma quadra coberta. A quadra coberta, ela foi então construída e está lá de pé. O que nós gostaríamos para aquele lugar? Um ginásio. Nós gostaríamos de um ginásio. Só que para você conseguir fechar esse ambiente e transformar em ginásio, fazer todo o entorno, você vai entre R$800 mil e R$1 milhão, né? Coisa que hoje, no momento, o município não tem como fazer esse aporte financeiro. Nós estamos passando no meio de uma pandemia que certamente... Tem outras prioridades hoje. Exatamente. O ginásio é importante? É importante. Mas tem outras prioridades mais importantes. Exatamente, Ademar. Esse é o ponto que eu citei na outra entrevista e talvez tenha sido mal interpretado. Mas isso quer dizer que nós vamos deixar o ginásio lá, daquela forma lá? Não, certamente que não. A gente vai tomar o cuidado de buscar recursos, tentar ir atrás de recursos externos. Inclusive a nossa viagem a Brasília no mês passado, um dos assuntos foi o ginásio, né? Que a gente foi atrás de buscar recursos para tentar pelo menos dar mais um passinho para chegar mais próximo da conclusão do ginásio. Mas certamente a gente não vai deixar uma obra daquele tamanho lá sem ser utilizada, né? Só que eu acredito que para ter recursos próprios investidos do município não seria a hora mais exata essa hora que nós estamos passando, né? A gente não tem uma previsão do final, né, da pandemia, então não tem como a gente deixar de lado toda essa questão de saúde pública que existe para a gente colocar um recurso lá. Logicamente, como eu falei, a gente vai em busca desses recursos externos e o que eu citei na entrevista lá foi uma solicitação com relação ao próprio sindicato, né, do Sintracom, que também possa vir a auxiliar o município a buscar esses recursos externos, né, para finalização do ginásio. Então, essa seria a colocação que eu fiz no dia. Exatamente. Não, e aquilo que salientou anteriormente, temos o postão de saúde. Não é mais importante? Não é prioritário? É questão de pavimentação de 90 vias públicas. De repente entendo que seja também mais importante do que o ginásio. O ginásio é importante, eu não quero desmerecer a obra em si, mas, pelo menos no momento, diante do cenário que vivemos, há outras prioridades. Exatamente, é isso aí mesmo, Ademar, é uma questão de momento, né? A gente iniciou o ginásio anteriormente com uma ideia de finalização. Contudo, ocorreu tudo que nós estamos vivendo aí nos últimos 13 meses, né? E acredito que ainda vai perdurar por mais, possivelmente até metade do ano, até final do ano, talvez. Então, esse momento, ele é um momento que nós temos algumas prioridades diferentes, né? Mas não quer dizer que o ginásio ali na frente não venha a ser uma prioridade e a gente não vá finalizar ele para colocar ele, entregá-lo para a comunidade, como seria a nossa intenção. Inclusive eu gostaria de mencionar, ele é uma das propostas que está no plano de governo, é a finalização do ginásio para entregar para a comunidade. Isso. Alguma outra informação? Acredito que seja isso, Ademar. Eu acho que nós tocamos nos principais assuntos, né? Nos principais pontos. Tem alguns outros pontos que estão ocorrendo na administração, mas eu acredito que os principais nós tenhamos debatido aí
nessa noite, né? E tenha trazido as informações da melhor maneira possível pro nosso ouvinte, nosso telespectador. Muito bem, obrigado. Queremos agradecer imensamente, Éder, marcando presença aqui no programa Lagoa Debate da noite desta segunda-feira. Falando sobre a administração municipal, estava prevista também, conforme salientei na abertura do programa, a presença do prefeito municipal Gustavo José Bonotto. Mas, infelizmente, ele, no final do expediente, hoje, no final do dia, ao sair da prefeitura, não estava se sentindo bem. Torcemos para que não seja nada demais, né? Que amanhã já esteja aí firme e forte para tocar o barco. Muito obrigado, Éder. Importantes as suas informações a respeito aí da administração municipal, o trabalho que está sendo desenvolvido, aquilo que se projeta realizar. O nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM. Obrigado aos nossos telespectadores da Lagoa TV. O programa Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até lá, boa noite. Você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família.